Olá, bem-vindo ao programa Saúde Sem Remédios, onde eu ensino você a tratar e prevenir qualquer tipo de problema de saúde em qualquer idade, sem medicamento. Hoje nós vamos conversar sobre mal de Alzheimer. O que é que está acontecendo, por que que ele está aumentando tanto e como que você pode fazer, mesmo tendo a genética, você prevenir esse problema. E ainda eu vou te dar 3 dicas de como fazer isso. Eu sou André Alves de Araújo, eu sou nutricionista e sou especialista em terapia natural e ortomolecular. E hoje nós vamos explorar esse tema que é tão preocupante, mas que parece que é uma névoa, né? Quem vai, quem não vai, parece que é um jogo, né? Que a gente fica esperando acontecer o sintoma. Mas eu já comecei a falar aqui, calma Andréia, vamos lá então para o nosso conteúdo. Mal de Alzheimer. Como ele é tratado ultimamente dentro da medicina tradicional, dentro dos tratamentos tradicionais? Primeiro, eu tenho aqui que dizer para vocês, por que existe a medicina mais tradicional, alopática, por que existe essa maneira tradicional de tratar? Porque os profissionais eles precisam fazer aquilo que é comprovado cientificamente dentro de órgãos que regulam a profissão deles, eles não podem sair fazendo coisas que não esteja na cartilha. Por quê? Porque eles podem sofrer algum tipo de repreensão ou de denúncia, né? Então, já falo isso aqui para a gente ter essa consciência de que ninguém está fazendo nada por mal. Então, se você segue uma linha e se você é fiel a essa linha, é assim que trabalham os profissionais de saúde. Não pode sair fazendo coisa que não está lá na cartilha, no protocolo de como ele deve fazer. Então, primeiro isso, né? Porque senão a gente fica no ataque, né? Parece que a gente está sempre falando mal da profissão mais tradicional. Não, é uma maneira que a pessoa tem, que ela escolhe em trabalhar e é uma maneira que a pessoa, o paciente, escolhe em se tratar. Aqui a gente está falando de outra visão, aqui a gente está falando de uma visão mais natural, que sim deveria ser chamada visão tradicional, porque ela é, desde os nossos antepassados, ela é comprovadamente eficaz. Por que as pessoas tinham muito mais saúde antes? Por que era tratado de maneira natural e funcionava da mesma maneira que os medicamentos, por exemplo? Por isso que a gente está falando. Medicamento, dependendo do problema, dependendo de como está sendo o tratamento dessa pessoa, você pode sim conseguir diminuir ou até cessar os medicamentos utilizando as técnicas certas, utilizando a reposição daqueles alimentos que vão fazer bem para aquele tipo de problema de saúde da pessoa. Por isso que eu venho aqui sempre, toda semana, falar com vocês sobre um tipo de problema, sobre como você pode fazer essa mudança e pode fazer essa diferença. Então vamos ficar em paz com todos os profissionais, ficar em paz com todos os tipos de tratamento. Tudo é questão de escolha e visão. Se eu escolher um caminho, eu já sei onde ele vai dar. Por exemplo, o caminho tradicional a gente já sabe onde que ele vai dar, que é o tratamento de doenças, sintomas, medicamentos, juntar vários medicamentos, a gente vê, é o que acontece por aí no sistema de saúde, né? Agora que a gente escolhe a prevenção e o tratamento de qualquer tipo de problema de saúde, em qualquer idade, sem medicamentos, a gente está falando de uma trilha completamente diferente, que a gente sabe que a gente vai melhorando com o tempo, a gente não precisa sofrer as degenerações tão rapidamente, ou os problemas, as doenças genéticas aparecerem numa idade mais jovem, né? E sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre este mal, que é o mal de Alzheimer. O que é o mal de Alzheimer? A pessoa ela vai perdendo aos poucos a capacidade cerebral dela. Então, tem uma sequência para isso, mas não é o nosso foco aqui, é você entender da doença. Eu quero que você entenda da prevenção. Então vamos lá. Esse programa é para você entender definitivamente como, mudando de atitudes, mudando de hábitos, mudando de foco de tratamento, de como você se cuida, como você pode tratar e prevenir muitas doenças. O mal de Alzheimer parece ser algo que é como se fosse uma roleta russa. Quem vai ter é coisa da idade mesmo, então quer dizer, poxa, a pessoa que vai ficando mais velha, ela já vai pairando sobre ela essa névoa, né, escura de uau, será que eu posso desenvolver?
Tem casos que as pessoas já têm alguém na família que já teve e a maioria não. A maioria ainda não teve ninguém da família que chegou a ter esse tipo de problema. Então ele poderia ser considerado uma doença moderna? Sim. Ele poderia ser considerado uma doença que vem dos hábitos novos das pessoas, da população. A gente sabe que a evolução ela leva milhões de anos para fazer uma modificação naturalmente. Mas nós, como nós somos muito inteligentes, cheio de tecnologia, que a gente quer dominar a natureza, a gente domina a água, a gente domina tudo, e aí tá dando um pouco errado, né, pessoal? Porque a gente tá fazendo uma evolução muito mais rápida, mudando o organismo, mudando a maneira como a gente, o nosso corpo se forma, a nossa imunidade, ela está mudando, criando doenças novas, por contato com esse nosso novo mundo tecnológico, nosso novo mundo de hábito. Então, eu posso já começar a dar uma afunilada. Então, esses males novos, o mal de Alzheimer, por exemplo, pode vir desse novo método de vida, desse novo sistema que nós estamos vivendo, desse novo, dessa população, como que ela vive, como ela come, como ela pensa, como ela age. Então, pode estar sendo agravada por isso. E aí eu começo a ver o que é a diferença entre como era o modo de vida antigo e como é esse modo novo, atual de vida, e como que eu posso me adaptar a isso. Porque eu não tô dizendo para você aqui virar um ermitão, ir lá para cima da montanha e não ter mais contato com ninguém, né? A gente tem que ter o nosso pezinho aqui no chão, na realidade, aqui que a gente vive. É o que tem para hoje, como diz todo mundo, né? É o que tem para hoje. Então, como é que eu posso lidar com isso? Espero que você tenha me acompanhado aqui e pensado, então vamos lá. Como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso, na minha prática, no meu dia a dia, sem precisar fazer uma coisa, comer a flor que só dá uma vez por ano? Não, gente, é no dia a dia, porque também é no dia a dia que a gente está causando problema. Cada vez que você faz o seu prato, dependendo do que você escolhe, é uma decisão de saúde ou não. Cada vez que você bebe uma água, dependendo da água que você bebe, é uma decisão de saúde ou de doença. Cada vez que você se deixa levar pelo estresse, cada vez que você se deixa levar pela raiva, pela frustração e que você não trata disso, que você deixa isso cronificar em você, ou seja, ficar lá para dentro, a mágoa, tudo isso, que a gente diria que a parte psicológica, emocional, tudo isso vai degenerar e é uma escolha sim, é uma escolha de saúde, é uma escolha de doença. Então, se está no dia a dia o nosso segredinho, tá no segredinho de causar, mas também tá no segredinho de tratar e de curar. Tá? O segredo tá no dia a dia. Então é na prática que eu consigo ir pro lado dos maus hábitos e é na prática que eu consigo também transformar isso. Mas isso, a gente não pode dizer assim, olha, é fácil, né? Porque às vezes eu vou falando assim em todos os meus conteúdos, porque eu quero entregar o máximo que eu puder no tempo que eu tenho com vocês aqui, né? E aí pode ser que você fale, nossa, mas é muita coisa. Para você chegar no lugar, você precisa dar o primeiro passo. Então, anote as dicas, anote os 3 passos para você começar a fazer e vai no seu tempo, mas alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser modificada e quando você modifica uma coisa, a próxima fica mais fácil, vai facilitando. A dificuldade que você tem na primeira, você já não vai encontrar mais porque ela vai virar um hábito e aí vai ser mais fácil você ver, posso, consigo e vou fazer. E é uma mudança de atitude, de energia que se você conseguir no hábito, você consegue em qualquer outra área da sua vida. Então aqui já fica para você uma chave da terapia ortomolecular e natural. Não é apenas corpo, não é apenas físico, não é apenas comida, não é apenas não tomar remédio, é você pegar novamente, se empoderar da sua vida em todas as áreas, porque se você muda uma, melhora uma, todas vão acompanhar. Eu sempre falo isso, se tem uma coisa desequilibrada, se tem uma área da sua vida desequilibrada, você vai desequilibrar as outras, mas ao contrário também é diferente, é a mesma coisa. O contrário funciona. Se eu
melhor uma área da minha vida com o meu empoderamento, os meus hábitos, eu vejo que eu posso, que eu consigo, o restante acompanha o líder, o resto acompanha o líder. Então, vai fazendo suas mudanças. Não importa, dentro do mal de Alzheimer, não importa se você tem alguém na família que teve ou não, se você não importa, porque a maioria não tem ninguém, nenhum caso na família. Então a gente precisa sim tratar e prevenir antes dos sintomas acontecerem, porque ela tem uma progressão, é uma doença que tem uma progressão, ela já é mensurada. Em tantos anos a pessoa vai estar assim, em tantos anos a pessoa vai estar assim. Então os medicamentos apenas vão tratando ali, tentando manter a pessoa mais independente, mas chega a hora em que a pessoa fica totalmente incapacitada. E isso, eu vou dizer, claro que é muito triste para a pessoa que está passando por esse problema, mas para a família, para quem está ali e que tem uma pessoa que não reconhece mais, uma mãe, um pai, né? Que você chega e que a pessoa não sabe mais quem você é, não confia mais em você. Isso é uma doença familiar. A família fica doente. Porque tem que ter muita estrutura, tem que ter muita maturidade, tem que ter muita base. A pessoa tem que ser extremamente iluminada para passar por essa situação sem ter prejuízo para a sua própria saúde. Então o cuidador, ele às vezes fica muito mais doente do que a pessoa que está com o mal. Porque a pessoa que está com o mal, ela não tem consciência de que ela está naquele estado, né? Ela não tem essa coisa da lembrança de ficar reclamando, sofrendo, deveria estar assim, estou dando trabalho para minha família. Ela não tem, né? Quando ela já está nessa fase, mas necessitando de cuidados, né? Esquecendo as coisas. Então, ela não tem. Ela é bem cuidada, ela recebe carinho, brincadeiras, né? A gente vê uns tratamentos muito bonitinhos que a pessoa começa a querer lembrar das bonecas que ela tinha antes, ou da língua que ela falava antes. Ela começa a falar até a língua que ela falava antes, ela é de outro país, de quando ela era pequenininha. Então, existem pessoas que fazem cuidados assim incríveis, profissionais que trabalham, né? Quando chega nessa fase. Mas chega uma fase que a pessoa ela fica, ou pode ficar mais agressiva, ou ela reconhece menos, ela tem menos contato com a realidade, e isso faz com que a família que está tratando, que está visitando, que está indo prover essa pessoa, essa família sofra muito. E são essas pessoas que desenvolvem já doenças também. Então eu posso dizer que o Alzheimer, ele começa a criar nas pessoas, na família, outras doenças advindas disso. A pessoa ela vai compensar de alguma maneira. Então, quando a gente está falando de tratar de um problema, a gente está falando de tratar de toda essa cadeia que poderia ser criada por ter um problema. Multiplica isso vezes milhões de pessoas. A gente tem uma estatística de que em 2050 nós vamos ter mais de 100 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. É muita gente. E isso multiplica vezes toda a família preocupada, tratando, né? O gasto com a saúde pública, tudo, né, que é envolvido. Não tem alguma coisa agradável nisso. Então, você acha que se eu disser para você, mude este hábito, previna com isso, você acha que isso para você de verdade é difícil se você pensar em tudo que pode acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer com você, mas com quem? Como que a gente vai saber? Quem será? E por que não a gente fazer prevenção, já que a gente vai estar evitando outras doenças, não é só essa? Porque a gente tem outras doenças neurológicas, as degenerações, senilidade, Parkinson, nós temos várias, né? A gente tá vendo pessoas aí tendo muito, desde jovem, tendo problemas autoimunes também, degenerativo neurológico. Então é bem triste mesmo o quadro. É só você procurar, tá aí a informação, tá aberta pra gente. Quantas pessoas têm Alzheimer no mundo? Quantas pessoas podem ter Alzheimer em 2030, em 2050? Tá tudo aberto aí. Né? Tá tudo a projeção, se tantos casos acontecem a cada mês, vezes 12 meses, vezes tantos anos, é isso que vai acontecer, é assim que funciona, porque precisa fazer essa projeção para que o próprio sistema de saúde consiga
projetar também quanto que ele vai precisar de verba para tratar desse povo todo quando chegar 2030, senão vai ter um colapso. E na verdade já tem, porque as expectativas são baixas, as pessoas estão ficando doentes muito mais rápido, principalmente pós-pandemia. Muita gente desenvolveu Covid, as pessoas que tiveram Covid, elas tiveram também uma queda de memória. Eu aqui, ó, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid. E aí, tive, ok. Como é que a gente vai fazer? Eu já sei que ele pode degenerar, pode fazer aumentar muito as inflamações, degenerar a parte cognitiva. O que foi que eu fiz? Eu fiz as 3 coisas que eu vou falar pra você lá no final do vídeo. Tá? Então espera chegar lá e aí você já sabe, tá? Porque a gente precisa tratar antes de acontecer, antes da lesão acontecer. Foi muito falado que diabetes e Alzheimer eram coisas que caminhavam meio que juntas, então a gente não tem comprovação disso, mas por que não prevenir? Foi chamada de diabetes do cérebro, porque ela tem a ver, sim, com a não entrada da glicose dentro da célula cerebral, para de fornecer a energia, a célula morre. Morreu uma célula um neurônio, acabou, ele nunca mais, não tem como repor. Não tem. Então, como é que a gente pode preservar o neurônio alimentando ele com o que ele gosta? Mas vocês vão ver, eu vou falar aqui para vocês de uma especialista, uma médica, que o marido dela teve Alzheimer e que ela fez um caminho diferente também para fazer esse tratamento, porque ela deu uma segunda fonte, uma fonte alternativa de alimentação para uma pessoa que já estava com Alzheimer e viu melhoras dessa pessoa. Também vou te falar sobre isso no final, nos 3 passos que você precisa dar, ok? Então, o que é o Alzheimer? É uma disfunção de nutrição da célula. Então, mas Andreia, e o negócio genético? Sim, a gente também adquire os hábitos da nossa família, da nossa cultura, da nossa sociedade. O que se come na sua cidade, o que se come na sua escola, o que se come dentro da sua família, o que se come no almoço de domingo na casa da avó. Isso é adquirir hábitos. E aí a gente tem que rezar para esse hábito ser bom. Porque se esse hábito não é bom e já tá fazendo mal para a avó, e a avó já tá tendo Alzheimer, e você continua com o hábito dela, quem você será no futuro? A avó. Então, é doença genética, é por hábito também. Reforça com o hábito. É genético? Mas reforça. Eu posso, mudando o hábito e não tendo os mesmos hábitos que os meus antepassados se comiam mal, eu posso diminuir a chance dessa doença aparecer. O meu gene fica silenciado, porque eu estou protegendo as minhas células neurológicas. Deu para entender qual que é o caminho? Eu tenho uma célula neurológica, precisa ser alimentada para ela funcionar, para ela jogar informação, que elas fazem uma corrente mesmo, uma ligadinha na outra, e elas soltam informação entre uma e outra, a outra capta e fala, ok, vamos lá, vamos fazer isso. E aí tudo no teu corpo precisa que o neurológico esteja funcionando, absolutamente tudo. Toquei na minha pele, é tão rápido o meu cérebro, sabe que um dedo tocou na minha pele com tal e tal temperatura, tá boa a temperatura, não tá boa a temperatura. Já sabe, para você poder reagir e sobreviver. Então é tudo muito rápido, tem em todos os lugares, mas no cérebro é a caixa de comando, né? Onde está a caixa de comando? Deu um curtinho lá no cérebro, o corpo para todo, você desmaia, você tem uma convulsão, né? Porque ele que está comandando tudo. Ok, então se eu alimento bem esta célula, eu vou deixar ela lá saudável, preservadinha, ela vai ficar jovem por muito mais tempo. Se essa célula não recebe mais alimento pela tal diabetes do cérebro, que é o tal do Alzheimer, o que vai acontecer? Não entra lá, ela morre. Só que é porque ela não está recebendo só a glicose. Ela não quer mais a glicose, ela não funciona mais com glicose, ela vai precisar de alimentos alternativos. E sabe do que é feita a nossa célula cerebral? A capinha, a proteção, é feito de gordura. Então eu tô mexendo na nutrição, eu tô fazendo uma nutrição legal, eu tô protegendo essa célula, pronto, mesmo que eu tenha genética, ela não vai degenerar, ela vai se manter por muito mais tempo. Essa é a lógica, então me acompanhe aqui.
A lógica é, faça uma boa nutrição, chega o que o cérebro gosta, ele come, ele fica feliz, ele fica cheio de energia e ele continua fazendo a função que ele tem que fazer em todo o meu corpo. Depressão, insônia, Alzheimer, Parkinson, degenerações, memória, concentração, humor, tudo, gente, tudo. Precisa que o nosso corpo avise assim, ó, tá faltando tal coisa. Ele sabe o que fazer para mandar uma mensagem para fabricar tal coisa que tá faltando. É uma estrutura, é uma engrenagem que se alguma coisa falha, o resto também vai ficar prejudicado e o cérebro é o comando de tudo isso. Então a gente precisa nutrir para evitar e prevenir qualquer tipo de problema de saúde, inclusive o Alzheimer. Então já vou aqui para vocês para os passos, para as dicas, porque eu sei que é isso que vocês querem, é isso que vocês estão esperando. Então bora lá para as dicas. Mas antes de te dar as dicas, eu vou contar a história de uma paciente. Essa paciente, ela chama Rosa. Ela começou a fazer tratamento comigo de terapia natural e ortomolecular em meados de 1999, 2000, por aí, né? Já faz bastante tempo. E ela entendeu que a chave é a prevenção. Então ela não espera ficar doente, ela vem e ela faz a terapia dela e ela segue o método corretamente, ela não come nada sem falar assim, eu não conheço isso daqui eu posso comer em qual refeição? Ela segue, então ela está comigo aqui, ela começou comigo, ela tinha 65 anos, então faz as contas aí de qual idade que ela está hoje e ela está exatamente da mesma maneira, você vê a mesma carinha, sabe? Ela não envelhece, ela perdeu peso, porque ela era um pouquinho mais cheinha no começo, né? Ela tava com depressão, ela tava numa situação assim bem difícil de neurológica, né? Logo que ela começou a fazer o tratamento. E hoje ela faz essa prevenção, ela faz por prevenção e a gente vê uma mulher que tem energia, uma mulher que tem uma cabeça extremamente jovem, que faz tudo, ela cuida da finança de toda a família, porque eles têm um negócio onde os filhos trabalham, os genros e as noras trabalham, ela cuida dessas finanças, ela compra imóveis para os filhos, é incrível a energia que ela tem. Então é muito legal de se ver, porque eu consigo acompanhar, como eu já estou há muito tempo trabalhando, eu consigo acompanhar uma pessoa que tá lá, que começou lá atrás, e eu tô mais de 20 anos com essa pessoa, e eu vejo qual que é de verdade o resultado que a gente tem com prevenção e com tratamento natural. E qualquer medicamento, se ela vai tomar um medicamento, ela vai conversar com o médico dela, ela vai falar, posso experimentar usar tal coisa mais natural? Claro, quando o médico ele tem a cabeça mais aberta e não é uma coisa que está colocando a pessoa em risco, podemos sim juntar os tratamentos, não precisa excluir completamente, dependendo do tipo de problema de saúde, né? Por exemplo, ela já não tem, a tireoide dela já não tem a tireoide, não tem como eu fazer um tratamento para a pessoa ter o hormônio da tireoide. Com alguém que não tem a tireoide, eu posso lidar com os danos, eu vou prevenir os danos disso, mas o hormônio não está sendo feito, então é claro que o hormônio ela vai ter que tomar. Então entenda isso, entenda esse equilíbrio, a gente não está rejeitando nada, dependendo do caso, sim, tem coisas que vai precisar unir junto com a terapia natural. Mas bora lá para os passos. Primeiro, tendo casos na família ou não tendo, eu já dei uma dica aí, né, enquanto eu estava falando, excesso de açúcar, excesso de carboidrato vai viciar o seu cérebro totalmente na glicose o tempo inteiro. O cérebro gosta de glicose? Gosta. Boquinha gosta de açúcar? Gosta. Dá só açúcar para a criança para ver se ela vai querer comida? Não quer. Então, é vício. Da mesma maneira que a gente vicia a boquinha, da mesma maneira que a gente vicia a criancinha, com balinha, com docinho, com bolinho, que aí ela não quer comer o moranguinho, ela não quer comer manguinha. Ai, não, meu filho não come fruta, porque você deu outra coisa. Porque se você estivesse dando só aquele tipo de alimento, ia se adaptar.
não é? Mesma coisa o nosso corpinho, mesma coisa a nossa boquinha, mesma coisa o nosso cérebro. A gente não passa, a gente tá sempre comendo. Você não passa um momento que o seu cérebro descansa, para de receber aquela carga de açúcar. Isso vai fazendo com que ele acumule, que ele oxide, que ele não aceite mais ser alimentado com açúcar. Porque alguém tem que ser inteligente no nosso corpo. Parou, não quero mais. E aí chega, morri, não quero mais esse negócio aí. Então vamos entender, se o cérebro chega uma hora, ele prefere morrer do que comer açúcar, gente, diminui, e aí quando você tiver diminuído, diminui mais um pouco. E aí quando você diminui mais um pouco, aí você vai falar, uau, eu achava que eu não conseguia, e eu usava uma colherona assim, eu fui diminuir para colher de chá, aí eu fui diminuir para colher de café, fiz pitadinha e depois não faz mais diferença para mim, porque tem que se desintoxicar. Você entra em abstinência igual drogado de qualquer outro tipo de droga, né? Porque é sim uma droga, vicia sim cerebralmente. É o cérebro que sofre. Então, diminuir não é só açúcar, tá? Carboidrato também. Então, aquela minha pizza que eu amo, adoro, não pode nunca mais comer, troca a massa de pizza da normal para integral, vai fazendo trocas, vai inventando. Aí daqui a pouco você vai e você pega uma receita lá de uma pizza que a massa é de grão de bico ou de couve-flor, que é uma delícia, aí você põe o recheio que você quiser, o que é bom mesmo é o recheio, e aí você diminui mais ainda os carboidratos simples, farinha branca, tudo que é farinha branca, tchau. Tudo diminui, vai para o integral. Ah, é ideal integral? Não, mas você também vai diminuindo e vai substituindo coisas, aí você vai fazendo no seu tempo. Para mim é tudo muito fácil, sempre foi tudo muito fácil. Falava assim para mim, André, isso aqui faz mal, eu entendo por que faz mal, entendo qual é o caminho do negócio, eu falo, beleza, faz mal, gente, tchau, tchau. Tá? Porque de alguma maneira você vai ter algum tipo de desconforto. Ou na hora de fazer a mudança, né? A mudança de hábito, ou na hora que você tá doente, você fala, devia ter mudado meu hábito lá. Eu prefiro, escolho a primeira, né? E aí, como você vai fazendo várias e várias vezes com várias e várias coisas, vai ficando mais fácil. É o tal negócio, eu mudei meu hábito, pra mim é muito mais fácil ter mudança hoje. Eu tô nisso há 20 anos, né, gente? Mais de 20 anos. Então, tenha também essa paciência, esse cuidado com você, essa gentileza com você, tá bom? Então é isso. Outra coisa, para não danar, já que eu já comi, gente, já fiz, eu como fora, tenho uma alimentação que não é muito legal, então não quero causar danos para o meu cérebro. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar protetores. Lembra que eu falei que a capinha, que a bainha de mielina que chama? Ai, que nome difícil, Andréa. Repete 8 vezes que você já não vai achar mais difícil. Vamos aprender e vamos entender o nosso corpo. Eu posso falar a capa de gordura que tem em volta da nossa célula do cérebro, que é o nosso neurônio. É uma explicação do que é bainha de mielina. Isso daí entra no seu cérebro. É quando você lê alguma coisa, alguém fala uma coisa, você fala, é bainha de mielina. Sabe? Isso é para você. Isso é para você adquirir mais conhecimento e conhecer o seu corpo. Então, essa bainha ela é feita exclusivamente de gordura. E aí eu preciso de ômegas para ela se refazer, para ela se regenerar. Ômega 3. Ômega 3. Eu não vou falar, tome também ômega 6. Não precisa, porque na alimentação a gente já tem um monte. Mesmo que você não coma nada de castanha, que seria bom. Não come nada de semente, seria ótimo. Mas você tem nos preparados, óleo de soja, óleo de canola, tudo isso daí já é ômega 6. E excesso disso daí te inflama, pior ainda. Precisa ter, mas o excesso inflama. Agora o ômega 3 não, é à vontade. Quanto que eu preciso de ômega 3? No mínimo, para um adulto de 60 a 65 quilos, 3 gramas. Eu peso mais? Eu preciso de mais. Eu peso menos? Pode ser 2 gramas. Tá? Então é assim que a gente trabalha. É personalizado? Claro que eu precisaria conhecer mais você para saber quanto que você precisa, mas no geral é isso daí. Não fique esperando, já começa a utilizar. Eu sou vegetariano, não como peixes. Ômega 3 de algas. Eu sou vegano. Ômega 3 de algas, não deixa DHA, EPA. Você vai lembrar disso também. Você vai virar lá do que é feito ômega DHA, EPA. Precisa ter isso para proteger a parte cardíaca e a parte cerebral.
Então essa é a proteção. E não causar danos, não lesionar, deveria ser tipo como se fosse os 10 mandamentos, a primeira. Se você não causar danos e não lesionar, acabou todo o resto da história. Não precisa de mais nada, né? Não precisava de nada, né? As pessoas se dariam bem, o mundo seria melhor. Se a gente falasse, eu não vou nem me machucar, nem machucar ninguém. Caramba, acabou tudo, né? Não ia estar nem aqui. Mas vamos lá. Não dá na areia. O que é que agride minha célula cerebral? Hábitos de álcool. Então, ingerir álcool como se não houvesse amanhã. Ingerir álcool todos os dias, né? Então, quando a gente fala assim, você pode beber um vinho tinto seco como para ele proteger também a parte cardíaca, pode ser. Aí a pessoa vai lá e compra uma taça que parece um balde. Não é isso, gente. Uma mulher é 100 ml, um homem até 200 ml de vinho tinto seco, lindo, maravilhoso, francês, inclusive, faz parte da dieta francesa. Se tomar um vinho tinto seco no almoço ou no jantar, mulheres 100 ml, homens 200 ml, tá? Mulheres, não chorem, infelizmente é assim que o nosso corpo funciona diferente, tá? Então, aí a pessoa vai lá encher o caco de cerveja e whisky e gin e um monte de coisa, e isso é danoso para o cérebro. Por que você fica tonto, gente, quando você bebe? Vai para onde isso aí? Quem que comanda a tontice, a bebedice? É o cérebro, e é para lá que vai e causa danos, está inundando de glicose, porque o álcool vira açúcar, olha lá. Qualquer tipo de droga também é danoso para o cérebro. Qualquer tipo de estresse extremo, depressão, insônia é danoso para o nosso cérebro. Então, não lesionar, não machucar deveria ser o primeiro mandamento. Gerenciamento de estresse, você ter um sono reparador. E aí, se você gerencia o estresse, você tem um sono reparador. Se você não gerencia o estresse, seu sono já era, não é? E não utilizar esses alimentos altamente ricos em açúcar, bebidas alcoólicas, drogas, fumo, qualquer coisa que contrai, qualquer coisa que você utilize que faça com que o seu corpo sofra. Então, é no momento de você não lesionar, não lesione. E aí você não vai precisar de todo esse caminho aí da prevenção, né? Da prevenção, não, desculpa, do tratamento. Voltando. Não lesione. E aí, prevenindo, você nem vai precisar tratar. Se você já lesionou e precisar tratar, vem também comigo. Porque você fazendo a mesma coisa da prevenção, você não vai ter a progressão da doença. A pessoa consegue se manter mais jovem. Isso foi oficializado por uma médica que eu comecei a falar lá com vocês, que é a doutora Mary Newport, que ela tem um marido com 57 anos. Esse marido, ele desenvolveu o Alzheimer e ela viu a saúde dele se degringolando, a saúde não, toda a parte cognitiva dele, a memória, o andar dele, as palavras. Então ela viu isso acontecer, né? E ela começou a ir atrás de estudos, o que é que funcionava para melhorar esse quadro. E ela descobriu um estudo de um produto que eles estavam utilizando, que ainda não tinha sido aprovado, e ela foi estudar e ela viu que ele tinha a mesma composição que o óleo de coco. Sim, o nosso óleo de coco, amado, odiado, uns falam bem, uns falam mal, não quero nem saber quem fala mal, não quero nem saber. Ele fez o cara voltar a fazer cálculo, a ler, a andar, a reconhecer pessoas, a falar normalmente, a passar em testes. E aí ela não ficou quieta, ela saiu, ela falou, ela comentou, ela queria fazer artigo, não deixaram. Então ela faz a divulgação disso pela internet. Ela é uma médica, ela tem tudo ali cadastrado. Todas as pessoas que fizeram a mesma coisa que ela, com as pessoas com Alzheimer em casa, tiveram algum resultado e mandavam para ela. Então ela tem mais de 300 estudos de caso. Então, gente, não é uma crendice, é uma coisa comprovada. Alzheimer se trata
com óleo de coco ou com TCM, que a gente fala, triglicerídeos de cadeia média. Mas é mais caro, não tem necessidade, já tem no óleo de coco. É uma colher de sopa de manhã, uma colher de sopa na hora do almoço, uma colher de sopa à noite. Na refeição, do jeito que você quiser utilizar, vai fazer o tratamento. E para nós que ainda não temos ou talvez não vamos desenvolver essa doença, a gente pode utilizar como prevenção. Precisa ser 3 colheres ao dia? Não, você pode diminuir, pode usar 2. Já tá com problema de memória? Usa 3. Já tá com falta de concentração? Usa 3. Não tenho nada? Usa 2. Mas utilize também, não é só esse, utilize também para prevenir então que você tenha degeneração da sua memória, do seu cérebro. Espero vocês então no próximo conteúdo e espero que vocês estejam fazendo a prevenção. Para vocês não esquecerem, hein, de estar comigo no próximo conteúdo. Um grande beijo, até lá.